Oi, eu sou Bárbara Graziella do podcast Nem Tudo São Flores, Histórias de Dentro, e esse é o episódio 7, Basculantes, Recomeços e Pressa. Em uma casa pequenina de madeira, com um puxadinho de tijolos, sem reboco e uma janela basculante, com abertura para um pé de pitanga e manjericão, morava minha avó, Iracema Celita. O tempero verde e a salsinha atiravam perfume em cima do canteiro, com mania de espaço comprido. Tinha também bananeira, roseiras e um pé de araçá. Não posso esquecer da árvore pau-brasil, cultivada com cuidado desde bebezinha, que por coincidência ou não, a rua da casa, levava o mesmo nome. Acho até que o nome da rua inspirou a minha avó a ter uma árvore pau-brasil, mas isso também não importa. Eu, meus irmãos e minha prima acompanhamos o crescimento dessa força da natureza. A pau-brasil cresceu mais rápido que a gente. Percebemos isso quando a brincadeira de pular por cima não era mais possível. Normalmente isso acontecia enquanto minha avó, no final do dia, fazia seu ritual de molhar todo o seu jardim. Regar as plantinhas da horta, gramado, tudo. Não preciso nem dizer que o cheiro de grama e terra molhada me levam para aquelas tardes de verão, que finalizavam com a chegada dos vagalumes puxando a noite, sem deixá-los apagar, claro. Era mágico. Quanta felicidade para os olhos de uma criança, né? Minha avó iniciava cedo a fazição de comida no fogão a lenha que disputava a atenção dela com o forno, que abria espaço quentinho para as cucas e pães que ela preparava. As misturas de cheiros faziam a cozinha da minha avó o lugar mais casa que uma criança poderia estar. Um quentinho que dava sono bom, não de dormir, mas de colo abraçado. Pela basculante dava para ver o dia tomando seu rumo. Ela exibia quem passasse por ela. Tias, tios, meus pais, primos. Quem chegava queria logo viver na cozinha da minha avó, que sempre tinha um café passado, né? Claro. Na hora de comer, não tinha um jeito certo de começar. Eu fazia a ordem que a minha fome sentia. Às vezes, começava pelo pão fresquinho mergulhado no feijão e acabava com a raspinha crocante do arroz. Sabe aquela raspinha de fundo de panela? Essa mesmo. E a carne de panela derretida. O molho da carne de panela derretida. Sério, eu falando aqui, eu sinto o gosto na minha boca, um cheiro, tudo. Queria que vocês tivessem a mesma lembrança, para intensificar um pouco mais a experiência de me ouvir e também sentir cheiro. Mas vamos lá. Seguimos. A luz que entrava pela basculante indicava o início das muitas coisas que a tarde poderia inventar, ou eu inventar para ela. Bom, novamente, a ordem não importava, mas a vontade de começar tudo de novo eu sinto até hoje. E que bom sentir isso, né, gente? Poder sentir vontade de novo, de começar de novo, de fazer de novo, de recomeçar. Tenho certeza que foi isso que me trouxe até esse momento. A vontade de começar, de recomeçar, de revisitar e de espiar pela janela da basculante da cozinha de cola abraçado da minha avó Celita, que anunciava para fora o tanto de vida, amor e poesia que tinha lá dentro. E foi com esse sentimento de resgate, saudade, misturado com o momento que o mundo estava vivendo, a pandemia, mais a dor da despedida do meu pai, que foi embora levado por um tumor cerebral avassalador,
Foi com tudo isso que eu decidi mergulhar para dentro. Dentro de mim. Eu precisava sentir a tristeza, o medo e a saudade que faziam parte daquele momento. E a minha decisão foi deixar tudo isso me invadir. Deixei entrar, vivi cada pedaço. Eu sabia que sentir tudo isso me faria mais viva, pois sentir é a conexão direta com o estado presente, sentimento de estar viva, existir. Então, dei esse tempo generoso para mim. Fui para o lugar mais visitado do mundo, segundo Cris Guerra, que é o fundo do poço. Sem trabalho, sem pai, sem contato com o mundo real, com o mundo externo e uma pandemia na rua, eu precisava me reconectar, encontrar força e coragem para recomeçar, para dar um salto lá do fundo e voltar. Assim eu fiz. E assim nasceu o Bolo Poesia. Para quem está chegando aqui agora e não sabe o que eu faço da vida, saiba que além de escritora e roteirista, eu também faço bolo. E eu vou contar como nasceu a poesia nesse jeito de fazer bolo. E foi mais ou menos assim. E foi nesse mergulho para dentro de mim que eu transbordei poesia. Um amigo escritor disse que meus bolos poesia são escritos e não feitos. E eu acreditei. E eu acredito. Até porque as minhas personagens nasceram antes do bolo. E se eu contar que foram elas que cochicharam e continuam cochichando em meu ouvido as flores que elas querem bordadas em seu vestido, de tecido com papel torrado? Elas têm personalidade forte. Eu sei e agradeço. Se alguém me dissesse que em 2020, em meio a uma pandemia, eu faria poesia cozinhada, assada, confeitada, encantada, que eu criaria personagens feitas de bolo e de bolacha, exibidas em vestido de papel, com bordado de flores secas, vivas. Sabe de uma coisa? Eu acreditaria. Até porque tem cara de história inventada por mim. Eu gosto de fantasiar que meus bolos chegam rodando seus vestidos na sala das pessoas. Até já me sopraram que não somente na sala, mas logo que chegam no portão. Bem verdade. Eu enfeito o bolo pra gente com olhos descalços sentir poesia. E precisa ter esses olhos descalços para sentir e ver o encantamento. Eu acredito que meus bolos poesia nasceram mais para serem sentidos que comidos. Talvez por terem nascido em um momento de saudade, de vontade de abraço, de amor, de presença. Hoje eu moro em uma casinha que tem uma basculante na cozinha. Do outro lado não tem o pátio desenhado da minha avó. Mas do lado de dentro eu honro a minha memória afetiva. Eu honro as minhas lembranças perfumadas, fazendo da minha cozinha, da minha casa, um pedacinho daquele lugar que tanto me cuidou e me acolheu quando criança. Além de ter a sorte de morar em cima do ateliê do Bolo Poesia, que montei no espaço B489. Me sinto em um filme. Sim, gente, eu romantizo tudo, né? Sou roteirista, então tudo vira um filme na minha cabeça. Eu tenho certeza que eu estou vivendo e trabalhando dentro da minha essência. Eu desabrochei sem medo de ser. O tempo trouxe isso. Viver me trouxe isso. E a minha menina, a minha criança, me acompanha feliz, com os olhos de capturar suspiros. Não sei bem para onde tudo isso vai me levar, mas sei o que me trouxe até aqui, e isso já basta. Traz segurança de vida encontrada e caminhada reparando o meio, que fica entre a partida e o fim. Eu já disse em algum outro episódio, para quem acompanha, que eu amo os meios percorridos. Tem mais histórias acumuladas, tem o nervoso do inesperado, das quedas, a alegria das conquistas. Isso é viver.
é sentir. Sabe, eu não tenho pressa. A maturidade e vida vivida me trouxeram isso. Na verdade, eu fui uma jovem sem muita pressa. Nunca fui uma criança que queria ser adulta. Eu gostava de ser criança. Então, eu vivia essa fase intensamente. Fui uma adolescente que amava ser adolescente. E achava empolgante pensar que eu ainda teria o tempo certo de viver a minha adultez, a fase adulta. Então hoje eu trago comigo a humildade de entender que eu não domino absolutamente nada, que dirá o tempo das coisas. Então, eu deixo um pouco a vida me levar. Coloco no papel e deixo a ideia dormir. E volto os olhos para ela quando sinto que ambas estão preparadas. E é o caso desse podcast que nasceu no papel em 2021, mas dormiu por 3 anos. Ele não teria a força que tem, a minha força, se tivesse ido para o ar em 2021. Mas ainda sobre o tempo, eu amo pensar que estou longe da chegada. Vamos imaginar que a chegada seria o ápice da realização. Então, vou nessa direção sem pressa de chegar, ou encontrar esse tal de ápice. Talvez por não acreditar muito nisso e preferir as pequenas conquistas durante o percurso. Pois se eu penso só no fim, não percebo as belezas encontradas pelo caminho. E as não belezas também, né? Outra coisa importante é entender que nunca vamos estar totalmente prontos para essa realização ápseosa. E isso me traz uma sensação de vida longa e esticada. E isso é bom. Recomece quantas vezes a sua vontade ou necessidade te convidar. Mesmo que o cansaço invada, levante. Acredite, respire fundo e recomece. Mesmo que ninguém te estenda a mão, se agarre em você e na sua força. Você tem essa força. Mesmo que o dia pareça à noite, você é luz. Clareie-se. Acredite, respire fundo e recomece. Você está viva. Se olhe no espelho, você está viva. Não tenha pressa. A mesma dor que te paralisa te traz de volta para a superfície. E você vai respirar, vai seguir de um jeito diferente, mas vai seguir. E se encontrar uma janela basculante pelo caminho, não deixe de dar uma espiadinha. Ela pode revelar uma história ainda não vista ou uma ideia para viver logo ali, na frente. Você acabou de ouvir o podcast Nem Tudo São Flores e Histórias de Dentro. Até o próximo!